Fala, fala, rapaziada, do podcast Virada Paulista. Estamos aqui mais uma vez, dessa vez eu, Levi Jambeiro, Guilherme Campos e Thiago Bayer. Thiago está remotamente sem acessos a imagens por devidos problemas técnicos, mas ele está aí na nossa equipe mais uma vez. Fala aí com a rapaziada, meus amigos, e vamos para mais um episódio comentando a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, onde os 4 clubes jogaram, obviamente, mas nem todos ganharam. Santos e São Paulo perderam, Palmeiras e Corinthians ganharam. Fala aí com a rapaziada, Guilherme e Thiago. Salve, salve, rapaziada. Bom, vamos analisar essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver quem foi o melhor time entre os 4. Acho que a resposta é um pouco meio óbvia, mas beleza. Vamos falar bastante aí dessas estreias e de algumas coisas, algumas que se repetiram, outras que foram diferentes. E é isso, fica aí com a gente para mais um episódio. Salve, rapaziada. É isso aí, Levisão já adiantou minha situação deplorável aqui. Todo episódio é uma coisa diferente, né? Um eu tô azul, o outro a câmera trava no meio. Enfim, hoje minha câmera simplesmente parou de funcionar, mas estamos aí do jeito que dá. O importante é marcar presença aqui para trazer uns comentários sempre lúcidos aí sobre cada um dos times. Bora lá. Então vamos lá, começar aí comentando, né, dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, onde tivemos bastante gols e bastante notícia e comentários para fazer diante dos clubes aí. Primeiro jogo, Palmeiras e Coritiba. Palmeiras e Cuiabá nesse primeiro jogo aí do Campeonato Brasileiro, primeira rodada. Palmeiras dentro de casa no Allianz Parque, conseguiu a vitória por 2-1, num jogo meio estranho, mas um jogo que no final também teve a vitória do Palmeiras mais uma vez. Endrick fez o gol, Endrick vem marcando, Endrick vem parecendo que ele está online, on fire, e ele, mais uma vez, parece que são 4 jogos seguidos marcando gol, se eu não me engano, pode falar aí se algum dos dois saber exatamente, quantos jogos são, mas parece que são 4 jogos seguidos marcando gol de José Lopes, o famoso Flaco Lopes, atacante do Palmeiras. Então o Palmeiras começa vencendo como esperado. E quais são as expectativas suas, Thiago? Quais são suas expectativas para o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro? As minhas expectativas é terminar a temporada com título, né? Eu acho que o Palmeiras é o time mais bem estruturado, que tem o trabalho que continuou, né, da temporada passada e da outra. Então eu acho que é um time que tem tudo aí para conquistar o Campeonato Brasileiro. É um bom jogo aí. O Palmeiras, se eu não me engano, teve alguns desfalques, né, incluindo o Rafael Veiga, que acho que é o principal. Mas eu acho que o principal destaque aí para esse jogo vai para o Endrick, mais uma vez fazendo gol e mostrando que aquelas críticas que ele veio sofrendo no início do ano foram muito precipitadas, né? O Endrick vem mostrando bom futebol aí desde a final do Campeonato Paulista. Eu acho que a tendência é só ele continuar crescendo e fazer um grande ano antes de ir pro Real Madrid. Jogar muita bola, talvez fazer muitos gols ainda. Eu acho que é um moleque que esse ano vai, quem sabe, bater recordes aí de gols. Mas vamos aguardar. Teve também o caso do Abel Ferreira, não sei se vocês querem falar disso agora já, mas enfim, da minha parte, acho que é esse o principal destaque que eu dou para esse jogo. É o Endrick, e as minhas expectativas para o Palmeiras esse ano no Brasileirão não podia ser outra como sair consagrado com o título de campeão brasileiro mais uma vez. O Thiagão sempre preciso. Já que o Thiagão deu a brecha pro assunto do Abel Ferreira, eu vou continuar com o Thiago aqui. Eu quero saber a opinião dele mesmo, que já comentou previamente sobre a situação do Abel Ferreira diante da arbitragem. Thiago, o que você achou aí da posição do treinador? Já que tem muitos torcedores nas redes sociais comentando que isso já está passando dos limites da parte do treinador do Palmeiras aí. Tá ficando chato já, né? O Abel toda hora ele consegue ser expulso. Eu acho que, enfim, ele comete muitos erros, mas nesse sentido. Mas eu acho que esse ano talvez isso tenda a ficar um pouco pior, porque isso não só com o Abel, mas com outros jogadores, inclusive, aconteceu. A gente já viu que a regra da arbitragem mudou bastante quando o assunto é dialogar com o juiz, né? Tava até comentando com o Campeta aqui antes do episódio que parece que virou uma ditadura da arbitragem, né? Você não pode questionar absolutamente nada. Se eles falaram isso e acabou, é amarelo, é vermelho.
Então eu acho Parece não, virou completamente. Virou, exatamente. Então eu acho que. Eu sei que o Abel é um cara muito chato, só que nesse sentido, mas eu acho que, enfim, eu acho que isso diz muito aí sobre a nossa arbitragem que não quer ser questionada de nenhuma forma, né? Então eles estão tentando cada vez mais podar aí com que os jogadores e os técnicos, enfim, possam pelo menos argumentar alguma coisa ali, né? A gente sabe Eu que já não acho faz muita que, diferença, mas. Thiago, eu acho que essa parada, né, que está acontecendo aí da arbitragem, essa lei, né, que eles colocaram aí, diz mais sobre a qualidade da nossa arbitragem do que qualquer coisa, né? Porque se eles não querem ser questionados, quer dizer que eles levantam argumentos para ser questionados. Não é que eles são a melhor arbitragem do mundo e o Abel ou qualquer jogador, como a gente viu o Soteldo sendo expulso muito por conta de reclamação de arbitragem no jogo do Santos. Não é só por causa dos jogadores, né? É também por causa da qualidade dos árbitros. Parece que eles não têm. Eu ia falar que parece que eles não têm noção disso, mas eu acho que eles têm plena convicção de que eles não são bons, mas eles querem, em vez de melhorar, pegar e dar um jeito de punir os prejudicados, que no caso são os jogadores, os clubes, né? Jogadores, técnicos e os A torcedores. vida dos árbitros já é um pouco facilitada, né? Eles já não tem que dar muita justificativa para as decisões deles, e, pô, não são Mas muito... agora vai ter que dar, né? Agora sim. Bom, pelo menos alguma coisa, né? Algum ponto positivo Alguns lances disso. eles vão ter que dar, não tenho certeza de quais lances específicos, mas... Eu acho que é lance de VAR, eles vão ter que anunciar no estádio, isso que nem fizeram no Mundial, se eu não me engano. Sim, o comentário aí do Guilherme também sobre a situação da arbitragem, realmente não é uma situação fácil e que há muitos pontos de vista. Não, aqui nós temos dois pontos de vista que são basicamente semelhantes, que é a opinião do Thiago e do Guilherme. Guilherme, o Palmeiras teve o seu 6º gol na temporada invalidado por causa de anulação mesmo, o gol do Breno Lopes. Palmeiras com muitos gols aí anulados por conta de impedimento ou outros fatores mesmo. E então você acha que o Palmeiras deveria ter um placar mais largo nessa partida, ou 2-1 é um placar justo e é condizente com o que foi o jogo? Eu acho que Antes do Guilherme responder, queria parabenizar aqui o nosso apresentador, que tá afiado nos dados, né? O cara buscar a quantidade de gols anulados é um bagulho de se aplaudir, né, velho? O cara tá dedicadíssimo. O cara se aprontou, o cara deu multa do trabalho pra... Ok, segue aí. Seguimos, companheiros, com a pauta. Assim, eu acho que a vantagem poderia ser maior, porque o Palmeiras criou ali oportunidades contra o Cuiabá. É uma equipe muito superior ao Cuiabá, né? Sobre esse lance específico, é difícil falar que por conta desse lance o Palmeiras não ampliou mais. O Palmeiras teve outras oportunidades e acabou não aproveitando. Eu não acredito que o Palmeiras vem sendo prejudicado por arbitragem. Claro que o torcedor sempre vai olhar por esse lado, tipo assim, tantos gols anulados no meu time por causa do VAR. Mas é aquilo, se realmente tem que anular, se tá ali nítido, ou pelo menos parece que tá, tem que anular, não tem que fazer, seja a favor ou seja contra. Porque se fosse 6 gols anulados contra o Palmeiras, talvez a torcida não estaria tão anulando muito gol contra o Palmeiras. É lógico que não. Então, é uma questão de que se tá certo, se for uma decisão correta, eu concordo aí em anular os gols. Agora, não vou botar a culpa nisso do Palmeiras não ter feito um placar maior, apesar de que também venceu o jogo, né? Então, venceu o jogo, a vitória é o que importa. Se fosse de 3, 4, 5-1, indiferente. O importante é a vitória. Conta no saldo de gols, né? Mas o importante mesmo é vencer. É isso aí. Então, passamos a régua do Palmeiras. O Palmeiras começou com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Vitória 2-1 dentro de casa, gols de Henrique e Flaco Lopes. Gols importantíssimos para a moral dos seus atacantes. Próximo time paulista que vamos comentar é o Tricolor Paulista. O Tricolor Paulista de Cotia, que começou o Campeonato Brasileiro perdendo fora de casa para o Botafogo. Placar de 2-1 também. Placar semelhante ao do Palmeiras, só que é o inverso. São Paulo, que teve um jogo com mais posse de bola,
O estádio do Botafogo, que tá um verdadeiro tapete. Eu comentei com o Guilherme aqui, eu acho, a gente estava no off, e eu falei, cara, o estádio do Botafogo aí, o gramado tá top. Tá um verdadeiro tapete, propício a um futebol bem jogado, e o São Paulo conseguiu perder. Com mais posse de bola, mais domínio na partida, com mais finalizações do Botafogo, e conseguiu perder. Thiago, mais uma vez vai ser um São Paulo frustrante nessa temporada. O que esperar desses comandados por Rogério Ceni? Alguém salve o tricolor paulista, né? Como já diria o hino do São Paulo, porque a situação parece cada vez ficar mais desesperadora, né? São Paulo, eu acho que não é nem questão mais de decepcionar o seu torcedor, que já não espera absolutamente nada desse time, né? Um time sem vontade, um time que, fica com a posse de bola, mas não cria absolutamente nada, e quando cria consegue desperdiçar todas as chances. Time morto, e eu acho que o seu técnico também tem muito culpa disso aí, porque, enfim, eu acho que o Rogério montou grande parte desse elenco. Óbvio que o São Paulo não tem dinheiro para fazer grandes contratações, foi o que deu para fazer, mas o seu Rogério Ceni tem muito dedo aí em cada uma dessas peças que ele pediu, como o David, enfim, outros jogadores. Então eu acho que é um elenco muito mal montado, um time muito esquisito. O São Paulo é um time muito esquisito, tem jogadores que não se complementam, enfim, não tem um jogador de criação ali. O Nestor faz muito esse papel às vezes, só que eu acho que apesar de ser um garoto com muito talento, não consegue corresponder nada. Acho que, enfim. Ele oscila muito, né? Eu acho que é isso que você Eu acho que o Nestor, no patamar que ele tá, no nível assim, enfim. A gente sabe que ele é promissor e tal, mas no nível atual que ele tá, ele não ajuda o São Paulo em nada. Então eu acho que, enfim, o São Paulo tem sérios problemas aí pro decorrer do campeonato, que eu não sei se vai conseguir resolver a tempo. Não sei nem se trocar de técnico é a solução. Eu simplesmente não sei qual é a solução pro São Paulo, né, nesse momento, assim. Eu acho que, enfim, esses foram pontos que o São Paulo perdeu aí. Eu acho que a tendência, se o São Paulo não melhorar pelo menos um pouco, é continuar perdendo pontos aí. A gente sabe que não somar pontos nessas primeiras rodadas do Brasileiro pode ser fatal lá na frente, né? Então, vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos, mas pelo que o São Paulo vem apresentando, eu já ficaria bem preocupado aí com essa sequência do Campeonato Brasileiro. Como o Thiago falou, o São Paulo tem peças muito questionáveis. A gente tem o Marco Paulo, que entrou aí na vaga do David, e também tivemos a entrada do Alisson na saída do Rodrigo Nestor. Ou seja, são jogadores questionáveis assim para âmbito do futebol nacional. Não são jogadores de qualidade que a gente pode contar com a ajuda deles para mudar uma partida, e o São Paulo precisava disso e acabou não contando. Mais uma vez, uma ressalva tem que ser feita. Luciano e Caleri já começam a temporada on fire, os dois, que parece que são os únicos que são constantemente úteis para a equipe do São Paulo, constantemente jogam bem. Guilherme, é um placar frustrante para o São Paulo, assim, dado as devidas proporções. Primeiro jogo de Campeonato Brasileiro, a torcida ali esperando para ver o seu time amado, tricolor paulista, em campo, gramado bom, sem desculpa em relação a isso. É um placar frustrante ou tem que dar o devido valor ao Botafogo? Porque foi um jogo que, apesar de o São Paulo também ter estatísticas que sobrepõem as do Botafogo, foi um jogo bem parelho e o Botafogo também tem jogadores bons. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, a partida muito frustrante do São Paulo contra o Ituano, né? Acabou meio que somando junto com... E o primeiro tempo da partida contra o Tigres. É óbvio que no segundo tempo o São Paulo vai e faz os gols e vence a partida por 2-0, mas o primeiro tempo o São Paulo podia ter perdido de bastante do Tigre, é que o Rafael fez uma bela primeira etapa com a camisa do São Paulo. Então, foram vários dias, né? Praticamente um mês aí só treinando, e o Rogério não consegue fazer esse time, no mínimo, ser competitivo constantemente. Ele não consegue. É um time que, apesar de ter as estatísticas que você falou, a gente vê que o São Paulo não tem domínio do jogo em momento nenhum, velho. Em momento nenhum. A gente vê uma leve... Parece que até é meio pejorativo usar essa palavra, mas meio que uma preguiça, meio que não sei. Parece que não vai. Parece que eles tentam, mas também não tenta tanto. Parece que tá bom desse jeito.
E para mim o Rogério tem muita culpa porque ele treina esse time, praticamente como o Thiago falou, montou esse time com a diretoria, são nomes que ele escolheu. O São Paulo foi reformulado totalmente desde o início da temporada, com jogadores que ele escolheu. O São Paulo tentou, buscou, claro, ele deve ter pedido jogadores que o São Paulo não conseguiu contratar, mas a gente sabe de alguns que ele pediu e o São Paulo foi atrás. O David é um exemplo desse. Ele é apaixonado pelo David e o São Paulo foi atrás, correspondeu os pedidos do seu técnico e não está respondendo dentro de campo, né? O Rogério não está dando essa resposta dentro de campo. Você citou aí até a dupla Caleri e Luciano, coisa que ele parecia que estava meio reticente de colocar os dois juntos. No jogo contra o Ituano ele colocou Erisson e Caleri, uma dupla que não linkou, simplesmente não deu match, né? Como diria alguns. Essa dupla não rolou, e Caleri e Luciano é uma dupla que desde a temporada passada dá muito certo, entrega muitos gols, mas o Rogério quis mexer na posição do Luciano, colocar o Luciano de 10, o Luciano não é 10, ele é um segundo atacante. Se a gente for buscar uma semelhança com o rival, ele faz mais ou menos o que o Roger Guedes faz no Corinthians, mano. Não é atacante, também não é ponta. Queria fazer um adendo aqui também. Eu acho que o Luciano e o Caleri sofrem muito no São Paulo, justamente porque o São Paulo não tem esse meia de criação, esse jogador de criação. E por opção do Rogério. O Rogério quis jogar o São Paulo desse jeito. Ele não quis trazer esse meia. Óbvio, não nem falando de qualidade. Que o Luciano ia ser esse meio. Mas já, o Luciano não consegue fazer esse papel. Que nem você disse, o Luciano ele tem muito mais a característica de um Roger Guedes. Ele é um cara que colabora com o atacante, o cara que faz associações com o atacante, mas não é o cara que cria jogadas propriamente ditas, né? Ele também precisa de alguém que crie para ele finalizar. Enfim, eles acabam sofrendo por isso. E, por exemplo, muitas vezes o Luciano tem que criar os próprios gols, porque ele dificilmente vai receber passe de alguém para fazer o gol. Forçaram muito a barra, dando a 10 pro Luciano. Não, muito demais. É o armador, não tem como. O Rogério tem que responder. Eu acho que o Rogério tem que responder pelos erros dele, que são muito. Mas é que nem o Thiago falou. Não sei se trocando de técnico o São Paulo dá uma resposta, porque é um elenco montado pelo Rogério. Bom, tem um dado importantíssimo aqui, levantamento especial da Levi Fonte de Estatísticas. David é o 5º jogador do São Paulo a se lesionar em gramado sintético. Então é uma situação aí... O cara é anti-gramado sintético, né? É uma situação aí bem curiosa, se podemos dizer assim. Não, isso é preocupante de verdade, né? Isso é um dado preocupante. É um dado preocupante. Eu acho que isso diz muito mais sobre o departamento de fisiologia de São Paulo do que sobre os gramados sintéticos, né? Porque, a gente tem esses times, jogam no gramado sintético, os times que São Paulo jogou contra e não deu problema. E que nem você falou, o gramado tava, um tapete, velho. Que, o Thiago vai lembrar, o técnico do Botafogo da temporada passada falou que o gramado do Engenhão parecia um chão de estacionamento de carro, de tão duro que piso de estacionamento de carro. Inacreditável. Então, agora o John Textor fez um investimento lá e melhorou o gramado, né? Então não dá pra colocar a culpa no gramado sintético, pelo amor de Deus. E além disso, o Erisson teve estiramento, né? Então o Ceni... E o Ceni tá temendo de ficar sem atacantes para terça-feira, que o São Paulo vai ter outro compromisso importante. Então a situação do São Paulo não parece nada agradável. E o que o São Paulo sofre com lesões, cara, não tá escrito nos livros. É um negócio absurdo, cara. Vamos dar continuidade aí para o dia de hoje, domingão, dia de ficar com a família, fazer um churrasco, a comemoração, jogo às 4 da tarde. Lembrando que esse podcast não tá saindo no domingo, então não é o dia de hoje, vocês estão vendo. Só a gravação mesmo que foi no domingo à noite. E o primeiro jogo é o Corinthians aí estreando no Campeonato Brasileiro, em casa contra o Cruzeiro, 2-1. Parece que os times paulistas gostaram do placar 2-1 na primeira rodada. Só o jogo do Santos que não teve esse 2-1. Corinthians 2-1, ganhou, mas não convenceu. E eu logo pergunto para o Thiago, o senhor Fernando Lázaro está com prazo de validade do Corinthians
ou ainda é muito cedo para falar isso? Porque assim, o Cruzeiro acabou de subir da Série B, trocou de técnico, cara, acuou o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. E é um time bem ruim também, Completando, é um time bem ruim. Falta material humano, como diria. Bom, eu só tenho algumas coisas a dizer. É Dorival! É Dorival! Não dá mais. Não tem condições. Eu acho que, enfim, eu não vou colocar. Pediu a cabeça, mano. Não, calma aí, eu vou explicar. Pediu a cabeça, teste, calma aí. Deixa eu explicar, velho. Eu não tô colocando a culpa propriamente dita no Lázaro, mas sim na diretoria, que eu acho que cometeu um crime com o Fernando Lázaro. Pô, o cara no começo de carreira, pegar uma bucha dessa, não dá. Eu acho que o Duílio falou mesmo no início do ano que ia apostar no Lázaro, que ia fazer que nem a Argentina fez com o técnico deles, mas assim, são situações completamente diferentes. Você treinar o Corinthians é você ter pressão todo dia. Um Corinthians, um Flamengo, um Atlético Mineiro. Esses times é pressão todos os dias. Então, mesmo na vitória, como hoje, você vai ver que o Lázaro já tá sofrendo pressão. Eu acho que ele tá pecando muito, tá se deixando levar por escolhas erradas. Eu acho que ele tá sentindo um pouco dessa pressão, sim. É um cara que, infelizmente, eu acho que não tem comando. É um cara que, como muitos gostam de dizer, eu sei que é muito pejorativo isso, mas o técnico ar-condicionado, que melhora o clima. Mas eu acho que é um cara que, infelizmente, não vai ter vida longa no Corinthians, porque, enfim, qualquer deslize que tiver, seja jogar mal, mesmo ganhando, ou perder muito pior, eu acho que a pressão vai vir com tudo. Então, se é para continuar desse jeito, perdeu, meu Deus, precisa trocar, ganhou jogando mal, meu Deus, precisa trocar, então é melhor trocar logo, já poupa todo mundo, já dá um pouco mais de tempo também pro técnico novo que chegar a trabalhar. Eu acho que bater nessa tecla vai ser ruim pros dois. Eu acho que o Lázaro também não merece isso, porque é um cara que, se doou muito pro Corinthians em todos esses anos que ele tá lá. É um cara que, com certeza, ajudou muito em outros elencos. É um cara que fez a diferença e eu acho que vai estar preparado num futuro, assim, para ser um técnico. Mas eu acho que jogar essa bucha nas costas dele foi uma irresponsabilidade. Não diria... Eu até falei pro Levi hoje que achei que a diretoria tinha sido um pouco ingênua, mas eu acho que tá mais na casa da irresponsabilidade mesmo. Porque, enfim... O Duílio sabe como funciona o Corinthians e a tendência de dar errado era muito maior do que a de dar certo. Então eu acho que numa de poupar investimento, ele acabou prejudicando muito aí o planejamento do Corinthians no ano. E, enfim, vai ter que ser cobrado por isso e inevitavelmente eu acho que o Lázaro vai ser trocado, se não for agora vai ser depois, porque o clima vai se tornar insustentável a alguma hora. Eu ainda acho que o Duílio vai tentar segurar ele por mais algum tempo, mas eu acho que não vai ser muito. Em breve eu acho que já vamos ter notícias de Corinthians buscando um novo técnico aí no mercado. Se for eliminado pelo Remo, cara. Com certeza. Ainda mais que vende o clássico contra o Palmeiras, né? Perde o clássico. Aí tem tudo pra ser uma semana caótica, né? Aí já era. E lembrando também que, assim, o Thiago falou que o Fernando Lázaro tem a fama de ser um técnico ar-condicionado, melhora o clima e nada mais. Também está sendo muito questionado pela sua incapacidade de ter a personalidade de sacar os jogadores que são ditos como medalhão, se podemos dizer assim. São jogadores que são líderes do elenco, líderes de vestiário. O Fernando Lázaro está se omitindo a esses jogadores, vazando até notícias que teve reunião desses jogadores aí com a diretoria antes da escolha do novo técnico. Os jogadores optaram por um clima melhor no vestiário. Mais uma vez, futebol é o único esporte onde o jogador ele pode escolher o seu chefe, como diz o meu amigo Guilherme Campos aí. Thiago, você está de acordo aí com essa linha de raciocínio? Você acha que falta mais o Fernando Lázaro ser um cara com mais personalidade diante desses jogadores? Eu acho que ele não vai ser. Esse que é o ponto. Eu acho que o Lázaro não vai ser porque ele não está preparado para isso agora, nesse momento. Ele, infelizmente, vai continuar tomando as escolhas que ele toma. É um cara que, num jogo que o Corinthians estava sofrendo no primeiro tempo na Libertadores, com o Pedro, o garoto aí, jogando um bom jogo, ele optou por deixar o Paulinho 83 minutos em campo e tirar o moleque que estava jogando bem no intervalo.
Então, a gente pode ver que, infelizmente, ele vai cair nessas mesmices que outros técnicos também caem, muito quando passam por uma questão de tá com medo de ser demitido, enfim. Eu acho que o Lázaro, infelizmente, ele caiu nesse ciclo também. E eu acho que era aquilo que eu falei, né? Era uma coisa que era de se esperar que acontecesse, e eu até fico chocado que o Duílio não parou para pensar nisso. E por mais que veja esse papo de dar respaldo pro treinador, a gente sabe que não é bem assim, ainda mais com um time que deve bastante dinheiro de direitos de imagem para jogadores, né? Então, eu acho que é uma situação que se for prolongada por mais tempo, eu acho que tende a ser mais prejudicial ainda para o Corinthians. Então, por isso que eu falei que eu acho que o melhor a se fazer seria trocar o técnico agora. Eu acho que poupa um pouco a imagem do Lázaro também, para não deixar ser muito manchada aí por tudo que está por vir, porque, infelizmente, se resultados desastrosos como a eliminação para o Remo acontecerem, a imagem dele vai ficar manchada para o resto da vida. E eu acho que ele não merece isso também. Então, sei lá, na minha opinião, eu acho que o ideal era trocar agora, e sim, de fato, o jogador tem muita autonomia no futebol, o que é uma pena, né? Porque isso atrapalha muito o processo de reconstrução, de construção de times, então é isso. A gente pode ver no próprio Flamengo isso acontecendo bastante também. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Agora passando a bola para o meu amigo Guilherme Campos, sábio no futebol. Guilherme, se podemos tirar alguns pontos positivos dessa vitória do Corinthians, eu acredito que seja o aproveitamento com o menino da base que entrou bem. Ele entrou e mudou o jogo. Matheus Araújo no meio-campo, devido à lesão do Juliano no olho, através de uma bolada. Espero que não seja nada grave. O Matheus Araújo entrou bem, além do Barleta, que não teve tanto destaque, mas foi um jogador com personalidade, teve coragem, teve atitude com as bolas nos pés e conseguiu criar algumas jogadas. Você acha que o caminho para o Corinthians é conseguir melhorar o seu desempenho, porque é o que vem mais sendo criticado pelos torcedores, é o desempenho dentro de campo, é a utilização mais desses jogadores da base, jogadores com menos mídia e jogadores mais novos, assim como o Matheus Araújo, o Barleta, o próprio Pedro, o Watson, porque foram jogadores que entraram bem hoje e deram conta do recado. Assim, acho que não é segredo para ninguém que a grande dificuldade do Corinthians na temporada é jogar sem o Renato Augusto. E, assim, eu sou a favor de usar os moleques, assim, que nem você falou, pode ser uma solução para o Corinthians, assim, usar esses moleques que se destacaram na base, ou outros que já estão há um tempo mais no profissional, como o Watson. Mas eu acho que o desempenho tem que melhorar na função do Lázaro, ou o técnico que vier, a gente não sabe a situação do Lázaro, se ele vai ficar muito tempo, achar uma forma de jogar sem o Renato Augusto, mano. Eu não acho que jogar esses moleques no mesmo esquema de jogo que o Corinthians tá tentando fazer sem o Renato Augusto, não tá dando certo, vai ser bom pros moleques. Porque se o Corinthians continuar desempenhando mal, hoje o moleque entrou, fez o gol, beleza, vai estar com moral na torcida. E se ele entra e perde esse gol, na cara do gol, por exemplo, tá ligado? Perde um gol que o Corinthians vai pra... Virou Matheus Bagriújo. Quê? Ele vai virar o Matheus Bagriújo, né? De uma hora para outra. Exatamente. Então, se o Corinthians não conseguir fazer esse time jogar melhor, jogar bem, esses moleques eles podem ser queimados, porque eles vão ser lançados como solução. E, pô, é muito difícil ser solução num time que precisa de um cara como o Renato Augusto para jogar, porque ele é um cara muito diferente, tá ligado? Então você vai pegar e tirar um cara do nível do Renato e colocar, por exemplo, o Matheus Araújo aí para jogar, é uma pressão muito grande em cima do moleque. Então o Corinthians tem que, eu acho que a principal coisa que o Corinthians tem que fazer é achar alternativas de jogar sem o Renato Augusto, mudar o esquema. Outra coisa que eu quero falar aqui, o Duílio, a gente fez lá o podcast sobre as diretorias e tal, a gente até elogiou a postura do Duílio na questão financeira e tal, mas ele deu uma declaração recente aí. Primeiro, falou que meio que não se importa muito se não vencer títulos, né? Que eu acho que isso é preocupante, e que ele quer deixar as contas tudo certo, né? Ele quer deixar o Corinthians no azul. E a gente vê, como o Thiago falou, tá devendo direito de imagem para jogador, então isso não é totalmente verdade. Tem algumas dívidas que estão sendo acumuladas também.
E ele falou, e aí que eu acho uma das coisas mais preocupantes, que mostra amadorismo. Sobre o Renato Augusto, ele pegou e perguntou para os repórteres: vocês conhecem algum cara que tem a característica do Renato Augusto para eu ir buscar? Vocês conhecem? Pô, cadê o scout do Corinthians? Ele não escuta o scout do Corinthians? Não é possível. Cadê o Cifute? Cadê o Cifute? Cadê o Cifute? Cadê o Cifute? Não é possível que o Cifute do Corinthians não consegue achar um cara que tem uma característica parecida. Todo mundo tá falando do Rojas aí, do Racing. Vai ficar de graça. É um jogador que pode vir de graça. E a gente não vê o Corinthians nem tentando ele. Então é muita preguiça para mim, é muito amadorismo essa questão. E fica complicado. Como é que você vai defender uma diretoria que tem uma gestão como essa? O Roberto de Andrade saiu aí por pressão da torcida. Por pura pressão, por pura e espontânea pressão, né? Exatamente, pura e espontânea pressão. E o Duílio, pô, tá acumulando cargos, que a gente já viu no próximo time que a gente vai comentar. Na temporada passada o presidente fez a mesma coisa, né? E acabou não dando tão certo. Não que agora tá dando muito certo, mas ali deu uma situação complicada. E isso não é bom, porque ele é presidente do clube. Ele não é o diretor de futebol, que é esse cara que vai atrás dos jogadores, que negocia e tal. Ele tem outras funções. Eu acho que ele acumular essa função e não trazer um cara específico para isso, que sabe fazer isso, acaba prejudicando o Corinthians, porque acaba criando situações como essa, dele perguntando para a imprensa se a imprensa conhece algum jogador que tem as características do Renato Augusto para ele buscar. O Guilherme foi bem enfático no que disse, e eu não tiro nenhuma palavra, nem coloco vírgula ou mas, entretanto. Para mim, eu concordo com tudo. É isso aí. Ponto positivo, o Corinthians começou o Campeonato Brasileiro com o pé direito, aí a vitória, que pode maquiar mais no desempenho de campo, mas é isso aí. Esse é o Corinthians atual. Vamos para o último jogo da rodada, dos paulistas, que foi a partida entre o Grêmio e o Santos, fora de casa. O Santos foi visitar o Grêmio e saiu derrotado no retorno do Grêmio à Série A. Derrotado. Então eu gostaria de saber, Guilherme Campos, o que aconteceu nesse jogo? Foi mais um jogo típico de Santos 2023 ou teve alguma conspiração maior para essa derrota ter acontecido? Bom, o resultado foi típico de Santos 2023, o desempenho nem tanto. É aquela famosa frase: jogaram como nunca, perderam como sempre. Porque talvez foi um dos melhores jogos do Santos na temporada, inclusive de alguns jogadores que são bem questionados. Por exemplo, o Natan e o Felipe Jonathan, que para mim foi o melhor do jogo. Os dois jogaram muito bem, por incrível que pareça. E mesmo assim, o Santos criando bastante chances contra o Grêmio, certos momentos do jogo até dominando as ações do jogo, não conseguiu fazer o gol, não conseguiu vencer, né? Isso é um pouco frustrante e para mim preocupa em questão de que a gente viu depois que o Santos foi eliminado, o vexame do Paulista contra o Ituano, 4 partidas do Santos contando com essa do Grêmio. A primeira contra o Blume, péssimo. O Santos não demonstrou nada e aí começou a se questionar, ficou mais de 30 dias parado e não melhorou nada. Aí depois vai para a partida contra o Botafogo. Na verdade foram 3 partidas, não foram 4, me equivoquei. Partida contra o Botafogo. E o Santos vence o jogo, no primeiro tempo até faz um jogo razoável, no segundo tempo faz um jogo pragmático. E aí a gente começa a trabalhar com a ideia de que talvez esse Santos do Odair vai ser um time que não joga bonito, obviamente, porque os jogadores não têm qualidade. Na maioria deles, né? Não são jogadores de ponta, né, do futebol brasileiro. Mas é um time que talvez entregue os resultados. E hoje, no domingo, contra o Grêmio, foi talvez o melhor jogo do Santos. Foi o melhor jogo do Santos, né, desde que foi eliminado para o Ituano. E o Santos acabou perdendo o jogo. Num único vacilo ali que se perde na marcação, o Soteldo acabou não acompanhando o lateral, o João Paulo também foi equivocado na bola, ele estava muito adiantado. Acabou tomando o gol do João Pedro, sim, aquele João Pedro horrível que jogou no Corinthians e no Palmeiras. Então, ele fez o gol e no intervalo ele saiu. O Santos
para mim, fez um bom jogo. Eu acho que fica um aspecto positivo para a próxima partida contra contra o Audax Italiano, a partida contra o Audax Italiano pela Sul-Americana. E a próxima rodada do Campeonato Brasileiro não vai ter Soteldo, né? Eu acho que é o grande tristeza aí do torcedor por conta de que ele entrou jogando bem. Ele entrou Calma, jogando bem. tem uma pergunta nesse sentido vindo pro Thiagão aí, bem apetitosa, se podemos dizer assim. Praticamente eu acho que foi isso da partida do Santos. Acho que o Santos fez uma boa partida, destacar os dois laterais que foram muito bem. Destacar a dupla de zaga, que eu vou falar um negócio. Botou Luizito Soares no bolso, velho. O Messias e Barmo botou o Luizito no bolso, velho. O Luizito não fez nada. Alguém em pleno 2023 imaginou que essa frase seria dita alguma vez? Nunca, velho. Todo mundo tava achando que ia ser um massacre, né, no Grêmio. Tem um membro do podcast que estava perguntando qual seria a música que o Luizito Soares iria perguntar no Fantástico após esse jogo contra o Santos. Que é pedir, né? Fantástico após o jogo contra o Santos. Porque a tendência era que... Porque pelo que o Santos vinha apresentando, e o Soares metendo gol praticamente todo o jogo, todo mundo achava que o Grêmio ia dominar o Santos, ia ser um jogo que, se o Santos tivesse muita sorte, perderia por um placar baixo. Na verdade, acabou perdendo por um placar baixo, mas ficou com aquele gostinho de, a gente poderia ter vencido esse jogo fora de casa, que talvez ia ser muito importante. Então vamos lá. Mais uma da Levi Estatísticas nesse episódio. Soteldo leva o segundo amarelo e é expulso de campo. É o terceiro jogador do Santos que leva o vermelho em 2023. Terceiro, estamos em abril. Ainda em abril. Os outros foram Lucas Pires e João Lucas. Ambos no Paulistão. No mesmo jogo. No mesmo jogo. Thiago, o Santos é um time que vem sofrendo muito com indisciplina no ano de 2023? Eu acho que o Santos é um time que essa indisciplina, eu acho que vem muito por conta da pressão que vem sofrendo. É um time que está muito abalado, foi muito abalado psicologicamente no início do ano por conta da questão do Paulista, enfim, muitas críticas. Então é um time que veio psicologicamente abalado. E, bom, hoje o Soteldo foi expulso aí, muito por conta daquilo que a gente também estava falando da questão da Abel, que falou com o árbitro ali, tomou um amarelo. Depois acabou sendo juvenil, foi descontar uma falta lá e tomou o segundo amarelo, foi expulso 5 minutos depois. Né? Então eu acho que é uma questão mais psicológica mesmo. Eu acho que hoje, por exemplo, o Santos não ganhou esse jogo muito porque deu uma leve pipocada, eu acho. Eu acho que o Santos tinha totais condições de vencer esse jogo. Ou pelo menos buscar o empate, mas eu acho que o psicológico ali não ajudou muito. Eu acho que por ser a estreia do Brasileiro, o Santos acho que queria estrear ganhando de qualquer jeito para poder afastar qualquer fantasma aí de fase ruim, enfim, que vinha de 3 vitórias. Eu acho que o peso da estreia foi grande ali e acabou tomando um gol bem questionável ali também, na falha esquisita, João Paulo, a zaga. Então, acho que essa questão dessa disciplina está muito ligada ao psicológico mesmo. Acho que o início do ano foi bem duro com o Santos. Eu acho que os jogadores sentiram bastante. Eu acho que isso explica muito, sabe? Mas, só queria falar uma coisa. Sobre essas 3 expulsões, uma foi indisciplina, que foi do Soteldo, que ele acabou perdendo a linha lá e fez a falta. As outras 2, do Lucas Pires e do João Lucas contra o São Paulo, são duas coisas de outro planeta, fala um português correto, que o brasileirado, 2 cabaçadas meteóricas, velho. Porque um cara faz um pênalti assim, a bola ia pro gol, o cara mete a mão na bola, e o outro ele dá uma bica no Caleri, que é um negócio, infantilidade, velho. Então, eu não sei se encaixa nisso, ele foi mais, parece que é um pouco de noção mesmo do que questão de indisciplina, né? Só para pontuar aqui. Apagando esse fato do cartão vermelho, para perceber que não é só o cartão vermelho, o Santos é um time indisciplinado também no quesito. Por quê? Porque além do cartão vermelho para o Soteldo, teve outros 2 amarelados, Camacho e Dodi. E a gente tem muita impressão que o Santos sempre tem bastante jogadores amarelados também. Então a indisciplina não é só em questão do cartão vermelho em si. Em si também em questão do número de cartões amarelos que a equipe leva. Por exemplo, o meio-campo Rodrigo Fernandes é um jogador que sempre toma muito cartão amarelo. Então, jogou muito. Jogou muito mesmo. Tem a impressão que o Santos, sim, é um time que está passando dos limites em questão da disciplina.
Mas é isso aí, rapaziada. Passamos da régua na primeira rodada do Brasileirão Paulistas. Meio de semana, conteúdo especial para vocês. Quem não gosta de ver aí a reação sobre a Libertadores, Sul-Americana, campeonatos mais importantes aí no continente sul-americano. E estaremos de volta mais uma vez. Não sabemos qual vai ser a equipe da vez, mas com certeza produziremos um bom conteúdo para vocês. Dá um adeus aí para a rapaziada, Guilherme. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí. Mais um episódio finalizado. Tamo junto e falou. Thiagão, mesmo com problemas técnicos, esteve presente e marcou a sua presença no episódio com comentários cirúrgicos e toda a sua sabedoria. Thiagão, adeus aí pra rapaziada. É isso, rapaziada. Um grande abraço, boa semana a todos e falou. É isso aí, rapaziada. Espero vocês no episódio 81, meio de semana. Obrigado por acompanhar a gente. Segue a gente lá no Instagram, segue a gente no Twitter, ativa as notificações, esteja ligado nos nossos conteúdos, porque estamos trabalhando muito aqui para produzir coisa boa, coisa de qualidade para vocês. Inclusive aí no Instagram do Virada Podcast teve um último conteúdo muito interessante para quem é torcedor de São Paulo, o Virada Icon aí sobre o Luiz Fabiano. E a gente está sempre trazendo conteúdos importantes para vocês. Vejo vocês no episódio 81. Muito obrigado e até a próxima. Fui!